O Estação SUS reprisa hoje o episódio sobre o horário protegido voltado para a capacitação de profissionais do SUS. Até o final do mês, estão abertas as inscrições para o curso Aperfeiçoamento da Prática em Coordenação do Cuidado a partir da atenção primária à saúde. Uma parceria do CONASEMES com o Ministério da Saúde, o AC Camargo Cancer Center e o PROAD SUS, voltado para todos os profissionais do Sistema Único de Saúde. Olá, pessoal! No Estação SUS de hoje, nós vamos conversar sobre a Portaria 8284 do Ministério da Saúde de 2025, que fala sobre o horário protegido. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, o Hisham Hamida, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e a Ana Luísa Caldas, que é secretária da Atenção Primária do Ministério da Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação permanente no Sistema Único de Saúde. Ana, Hisham, sejam muito bem-vindos. A educação permanente sempre fez parte da organização dos serviços do Sistema Único de Saúde. Então é importante que vocês tragam aqui para a gente o que motivou a publicação dessa portaria. Obrigado, Cristiane. Prazer estar aqui no Estação SUS, do nosso CONASEMES. Obrigado, Ana Luísa, também. Pela participação e de um tema tão importante, que é o processo de educação permanente. O CONASEMES, no seu papel de representação dos 5.570 municípios, promoveu uma escuta, por volta aí de 2022, 2023, sobre qual era a importância, qual a necessidade, o que os municípios enxergavam como necessidade para melhorar e aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde no seu território, com as condições que eles tinham e com aquilo que eles almejavam. E por incrível que pareça, a maior necessidade levantada em toda essa escuta foi a organização do processo de trabalho e processo de educação permanente e planejamento, que, ao meu ver, é um grande desafio que nós temos no Sistema Único de Saúde. Planejar não é fácil. E falar de educação permanente, que é um tema que muitas vezes ele não gera nem uma imagem muito positiva do ponto de vista assistencial, e aí vem muito da cultura que nós temos no território, que eu quero o assistencialismo, eu quero o atendimento, mas eu não me preocupo com essa formação, com essa capacitação, para que o profissional tenha uma segurança no seu atendimento e, com isso, também haja uma melhora na qualidade da assistência prestada para a população. Então, surgiu dessa necessidade, ouvindo a ponta, ouvindo todas as regiões, todos os estados brasileiros, que nós chegamos trazendo para o papel do CONASEMES, que é de representar e trazer para pactuar, sugerir, propor aquilo que vem ao encontro da necessidade do território. E agradecer aqui, já aproveitar também a própria sensibilidade do Ministério da Saúde, da tripartite como todo, o próprio CONAS, nessa pactuação para que a gente possa fortalecer e garantir essa oportunidade para que os profissionais na ponta possam se capacitar, se fortalecer e, com isso, qualificar a assistência. E para o Ministério da Saúde, Ana? Bem, Cris, obrigada, Hisham, aqui pela participação. E para o Ministério da Saúde, a gente reconhece, não só pela sensibilidade da demanda, mas a gente reconhece que a gente tem, com a portaria agora, traz essa formação, esse horário protegido para as equipes que atuam na atenção primária do Sistema Único de Saúde, como não só uma valorização para as trabalhadoras e trabalhadores do sistema, mas também reconhece a qualidade do cuidado como algo fundamental para a gente avançar na satisfação das pessoas que são atendidas e no cuidado que a gente oferta. Então, a gente entende que, apesar do pleito dos territórios, também é fundamental a gente avançar cada vez mais em qualificação, em formação das nossas equipes e, claro, essa qualidade desse cuidado ser ofertado cada vez melhor para a população e que a população também sinta essa melhoria desse cuidado. E para isso precisa muito de diálogo entre a gestão, entre os profissionais de saúde e o próprio território. Não tem receita de bolo, como a gente costuma dizer. Acho que as provocações que o CONASEMES tem nos feito e nos trazido pelas demandas dos gestores e das gestoras dos territórios tem feito muito sentido, porque traz a realidade de fato de cada território e trazendo isso como um reconhecimento a nível nacional, com as diretrizes que o Ministério da Saúde induz para a prática desse processo de trabalho, mas entendendo também a particularidade que cada território tem e a autonomia da gestão local. Não dá para a gente trabalhar horário protegido, trabalhar formação e educação em saúde sem trabalhar a autonomia da gestão local. Então o Ministério traz
apesar de reconhecer na portaria, ele traz como uma grande diretriz. E cada território vai ter a sua particularidade, a sua necessidade e os seus arranjos junto à comunidade, junto à população e, claro, dialogando muito. Que legal, Ana, isso mesmo. E um dos destaques que essa portaria traz é a tal da palavra até preferencialmente, né? Que esse processo de formação aconteça preferencialmente dentro da unidade de saúde, né? E como que a gente consegue transformar as nossas UBSs em ambientes reais de formação? Richan, qual a sua opinião? A Ana trouxe um ponto importante que é respeitar essa autonomia, né, e essa necessidade local. E aí, como tratar um município igual Serra da Saudade, com um pouco mais de 800 habitantes, que vai ter uma necessidade, tem uma realidade, e São Paulo com 12 milhões de habitantes. Eu acho que respeitar o território e esse tripé também que é citado, da gestão com o trabalhador e com o usuário, com a comunidade. Acho que tem que ser algo pensado, né? Eu acredito muito nesse processo de construir para ter o entendimento. Porque eu vou dar um exemplo, a gente pode ter uma unidade que se organiza para fechar em determinado período, e aí quando eu digo fechar é do ponto de vista do atendimento assistencial à população, mas para uma capacitação no horário do trabalho para garantir a participação desses trabalhadores. E se a comunidade não tiver essa sensibilidade, esse entendimento, pode interpretar de maneira equivocada. Né? Aquilo que a gente fala, o horário protegido ele não é uma folga para o profissional, ele é um horário para ser destinado à sua qualificação, né, a sua formação, o seu aperfeiçoamento, que isso vai voltar em qualidade na assistência. Então, acho que o primeiro ponto é que o território, e quando a gente fala território, é território mesmo, não é só o município, é dentro do município, cada unidade, cada território dentro dele se organizar para aquilo que se encaixar melhor com a sua necessidade, para que promova essa capacitação. E aí, preferencialmente, no ambiente de trabalho, você gera um pertencimento maior, você gera esse vínculo territorial maior, e em alguns momentos, você pode até ter a participação da comunidade nessa formação. Você pode aproveitar saberes locais, então acho que esse é o grande desafio, e essa é a beleza do nosso Sistema Único de Saúde, considerando essa grande diversidade que nós temos. E eu acho até importante destacar sobre sua fala também, né, Richan, que esses momentos, esses horários protegidos para a educação permanente, eles não são só para formação, capacitação, mas para discutir processo de trabalho, né? Então, às vezes, por exemplo, né, vai ter uma semana que a equipe percebe que houve o aumento da demanda por consulta, por algum agravo, então parar 1 horinha, 2 horinhas para avaliar por que houve aquela demanda, será que está tendo algo no território que a gente precisa rever a organização das nossas atividades, pensar em fazer um programa diferente de promoção. Houve um aumento de casos de diarreia essa semana, da onde está vindo? Está vindo de uma creche, então vamos sentar, vamos avaliar se a gente tem que fazer algo de promoção em saúde nesse local, né? Então eu acho que esses momentos, esse horário protegido que essa portaria traz é para isso, é tanto para o processo formativo oficial, que a gente chama com certificação, tanto também para os momentos de avaliação da organização do processo de trabalho com toda a equipe, né? Então ele pode acontecer tanto de maneira fixa, né, assim, já estabelecida pela gestão, ou então de acordo com a necessidade, conforme for acontecendo as coisas. Acho que, como a Ana trouxe bem mesmo, que não existe uma receita pronta, né, para isso. Não sei se você quer fazer algum comentário em cima disso também, Ana? Bem, eu acho super importante, Cris, a gente só complementar o seguinte: o diálogo, novamente, e comunicação é fundamental. Porque se a gente dá transparência para a população, a gente reverte isso em entrega assistencial. E por que eu estou falando isso? Porque é fundamental que os gestores e as gestoras das unidades também, junto aos profissionais, dialoguem no Conselho Local de Saúde das unidades básicas, dialoguem com a comunidade, que aquele dia, naquele período, vai ter ali essa formação, ou mesmo aquele profissional está dedicado àquele tipo de qualificação técnica naquele período. Porque isso ajuda a mitigar e a reduzir muito demanda naquele momento, inclusive para a equipe se organizar e deixar de retaguarda também algum tipo de acolhimento e de triagem, se for necessário, na unidade para esses horários. E a população entender o porquê, entender a importância e trazer para si também esse reconhecimento do protagonismo que é esse espaço, que o presidente Richan traz muito bem, que por muitas vezes pode ser necessário que a própria população participe ativamente desses espaços de formação. Porque a gente sabe que o quanto que a gente eleva a capacidade de resolutividade da equipe se a gente reconhece também as necessidades daquele local, as práticas e saberes também daquele território.
Então, acho que a gente trazer transparência para o quadro de avisos da unidade, informando que esses espaços vão estar acontecendo, solicitando sugestões, porque a população e o território ele pode trazer também necessidades específicas que ele entende como, enfim, prioritárias e estratégicas. E aí, claro, a gestão local da unidade, a gestão daquele território vai avaliar, vai analisar de acordo também com os critérios epidemiológicos, sanitários daquela localidade, o quanto que isso impacta, direto ou indiretamente falando, nessas atividades. E quando a gente traz preferencialmente na unidade básica de saúde, acho que o Richan foi muito feliz em trazer que a gente traz esse pertencimento mesmo da comunidade, o papel que o território tem para esse espaço, essa formação, esse horário protegido. Mas, claro, deixando também muito tranquilo a sensibilidade que os profissionais de saúde e os trabalhadores têm que entender que não é uma folga. Esse horário protegido, ele faz parte do processo de trabalho das equipes. Então, se eu tenho equipes, digamos, 40 horas semanais e está lá dedicando 2 horas, 3 horas nessa semana para essa atividade, se por acaso acontecer alguma urgência, alguma demanda específica daquele território, esse horário é processo de trabalho. Então, ele vai interromper essa formação para dar conta daquela demanda, enfim, necessidade específica daquela pessoa, daquela população naquele momento específico. Muito legal isso que você traz, Ana, de envolver a população, até porque a gente sabe que a maioria dos problemas de saúde que a gente tem hoje no território são relacionados a problemas crônicos, de doenças crônicas e que envolve muito autocuidado, né? A gente precisa ter adesão à população, né? Se for pensar, mais de 80% aí da qualidade de vida de uma pessoa que tem algum problema crônico depende do autocuidado, dela entender, né, o que ela precisa fazer para prevenir e promover melhor a saúde dela. Então, quando você traz a comunidade para dentro, para ela entender isso, como é que funciona, às vezes ela quer tanto a receita médica, quer a consulta, porque está demorando para o médico me atender, mas a receita, o medicamento é uma parte só do tratamento, né? A gente precisa... ela fez a caminhada dela, melhorou a alimentação, está conseguindo ter um estilo de vida mais saudável, né? Consegue ter lazer, é muita coisa envolvida, né? Muitos determinantes e condicionantes. Então, quando ela passa a entender tudo isso, ela percebe o quanto que ela pertence a esse processo de cuidado, né? Ela faz parte junto. Então, não melhora a população só ofertando consulta médica e exame. Né, melhora o cuidado e a vida e a qualidade de vida das pessoas com todo mundo participando desse processo. Fica muito mais fácil dela aderir. E até assim, pensando nisso, em a gente evitar a desassistência, né, com esse horário protegido que muita gente se preocupa. Mas agora que vai fechar a unidade, como é que vai ficar a assistência à população? Richan e Ana também, né? É importante saber a visão do Ministério. Como garantir que esses horários, então, aconteçam sem prejudicar o atendimento à população? Eu acredito, né, que o primeiro ponto é a unidade não vai ser fechada. Eu estou organizando dentro da programação de atendimento da unidade essa formação, esse aperfeiçoamento com a participação da comunidade em determinado tempo ou não. Eu acredito que é um momento muito importante, pegando até do ponto de vista cultural que nós temos no nosso país, que é uma visão hospitalocêntrica. Então acho que é o momento para a gente resgatar a confiança que os profissionais de saúde, juntamente com esse vínculo com a comunidade, para que nessa relação de confiança a melhor conduta seja aceita, e aí numa conversa muito franca e transparente com a comunidade, a questão dos crônicos, né? O autocuidado, né? Os hábitos. Não necessariamente eu vou ter que sair dali com a receita, eu vou ter que sair dali com algum exame solicitado, eu vou ter que sair dali com um procedimento. A melhor conduta, quem vai definir é o profissional que vai estar envolvido nesse processo. Agora, eu tendo um profissional capacitado, um profissional qualificado, um profissional com um processo de trabalho organizado, a segurança para o paciente ela é muito maior. Eu acho que eu acredito muito que em nenhum momento a unidade ela vai ser fechada, ela vai estar se organizando, por isso que a gente fala da autonomia do território. E cada território vai se organizar. E aí eu posso aproveitar momentos. E quando a gente fala do preferencialmente da unidade, é nela ou organizado por ela. Eu posso usar um espaço de uma feira. Eu tenho dentro de uma própria campanha de vacina. Eu tenho os meses alusivos, né, a alguma condição. Eu aproveitar e aí é transformar a unidade com toda a sua coordenação, né, como um ponto de referência para determinar de maneira conjunta qual que é o melhor cenário, qual que é a necessidade daquele território, aquilo que você trouxe também, Cris. Não necessariamente é uma formação pré-definida.
ela vai ser muito ajustada de acordo com a necessidade que vai me aparecendo. Saúde, ela é dinâmica, né? Eu costumo falar que um dos maiores desafios nossos no planejamento é por não ter uma rotina, né, definida nos 365 dias do ano. E aí é um momento para a gente aproveitar para dar uma outra virada de chave, né, trazendo por todos os sistemas de informação que nós temos, utilizar os nossos dados em informação, né, para transformar isso e canalizar na melhoria da assistência. Porque esse é um outro ponto também, inclusive dentro dos profissionais. Por que eu alimento determinado sistema? Porque agora o Ministério está me cobrando indicador. Não, o indicador ele tem um porquê. E não é porque não está sendo monitorado, né, porque eu não tenho aquilo definido em alguma portaria, que não é importante eu verificar. Então, eu acho que é resgatar qual que é a necessidade do meu território, tendo ele definido numa portaria ou não, e aí a gente começa a girar essa roda do planejamento, do cuidado, da melhoria da assistência, do pertencimento, do vínculo, para a gente fortalecer, né, e dar um destaque que a nossa atenção primária merece, necessita, porque a partir disso eu vou começar a entender qual que é a minha necessidade. E para você, Ana, como ministério e também como médica especialista em saúde da família que você é, né? Então, como fazer essa organização, como orientar, como que o Ministério vai estar orientando os municípios para não causar desassistência? Eu acho que é fundamental, o primeiro ponto de todos é a organização do processo de trabalho interno da própria unidade. A gente tem uma diretriz muito clara de que não se fecha a unidade para fazer formação. Acho que o Richan foi muito feliz nesse sentido, porque a gente não está aqui induzindo o fechamento de unidades, 16 horas mensais. Não é isso que se trata a portaria. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a gente se organizar enquanto equipe. Não é só médico ou só enfermeiro que tem formação. A gente tem formação específica para técnico de enfermagem, para potencializar a resolutividade desses profissionais que também atuam na atenção primária, assim como a gente já tem um golaço, como eu gosto de falar, no Ministério da Saúde, que é o próprio curso do Mais Saúde com a Gente. Então, voltado para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Mas o que a gente precisa, de fato, para não gerar desassistência? É a organização desse processo de trabalho. Se eu tenho, de fato, o meu profissional médico, naquele momento, fazendo essa qualificação técnica, eu deixo meu enfermeiro de retaguarda para dar assistência para a equipe naquele momento. E vice-versa. A mesma lógica, se eu tenho meus agentes comunitários de saúde da minha equipe fazendo algum tipo de formação naquele exato momento, às vezes vai precisar de um apoio do enfermeiro da equipe ou mesmo do próprio médico da equipe. A gente organizar e comunicar isso de maneira muito clara com as demais equipes, caso a unidade tenha mais de uma equipe de saúde ali vinculada à atenção primária, mas que ainda não é a realidade da maior parte do país. A maior parte das nossas unidades básicas possuem apenas uma equipe de saúde, então é mais difícil a gente contar com pares. Então, se um médico está de uma equipe, a gente não vai ter uma outra equipe para deixar o outro médico de retaguarda, como acaba acontecendo em grandes centros. Então, a maior parte do país, eu imagino que se organize com uma única equipe, pelo que a gente vê no sistema de formação. Mas é fundamental, caso a gente precise, em alguns momentos, de liberar a equipe como um todo para fazer a formação, que elas ocorram em horários mais estratégicos, né? A gente não vai escolher uma segunda-feira de manhã para fazer formação e qualificação da equipe. É um horário que a gente tem demanda reprimida do domingo, que a unidade não abriu, em alguns lugares que o sábado não abriu. Então, é se organizar realmente de acordo com a necessidade e os arranjos do território. É claro que para isso requer também uma maturidade das equipes. E acho que a portaria ela vem numa excelente janela de oportunidades que a gente está no Ministério da Saúde, induzindo as boas práticas para as equipes que atuam na atenção primária. E aí a gente está envolvendo as equipes de saúde da família, as equipes de saúde bucal, as equipes de atenção primária, que são outros arranjos que a gente tem com as necessidades dos territórios, mas a gente também envolve as equipes de consultório na rua, que são transversais às demais políticas que nós temos. E lembrando sempre que a gente também precisa formar para atuar no programa Saúde na Escola, atuar cada vez mais nos programas de provimento de renda que são alinhados, né, ao programa Bolsa Família. Como que eu atrelo esse vínculo com essas pessoas, como que eu melhoro o cuidado que eu faço assistencial. E não, de fato, imaginar que essa portaria 8284, que é um ato normativo, mas que vem realmente para reconhecer essa qualificação no cuidado, ela não é uma qualificação no cuidado para o profissional de saúde propriamente dita. Ela é de acordo com a necessidade do território. Então, por mais que eu, Ana Luísa, médica de família e comunidade, me interesse muito por uma pauta específica de atenção, eu não vou fazer uma formação específica para tal, a não ser que isso dialogue diretamente com a necessidade real do meu território.
Então, quando a gente traz que é uma autonomia da gestão local, é porque realmente precisa ver qual é a necessidade daquele território e não, de fato, um desejo apenas dos profissionais em se qualificar, em se formar em algo específico que para ele pode alavancar profissionalmente, mas que não dialogue com as reais necessidades do território. Que legal, Ana, é isso mesmo. E como eu disse até no início do programa, a educação permanente ela sempre fez parte da organização do serviço de saúde, né, desde quando existe SUS, né? Então a educação permanente ela já faz parte da nossa rotina. E Richão, eu queria que você dividisse um pouco com a gente como é que você organiza lá no teu município, em Pirenópolis. Acho que é daquilo que eu falei aqui, né, que eu acho que eu acredito muito na questão da autonomia, né, do território. Então, a coordenação, né, no meu caso, é um pouco atípico, porque eu sou secretário de Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, então a coordenadora de atenção, né, e proteção social básica define isso juntamente com a equipe. Tem equipe que mais no final da semana, mais para o final do expediente, ou até mais para o início do expediente. E isso é muito dinâmico. E não necessariamente o que aconteceu esse mês, no mês que vem vai ser o mesmo horário, não. Por isso da importância, né, desse vínculo, né, do conhecimento da comunidade, também de entender e acho que aproveitar, né, e aí pegando um pouco tanto dessa organização, né, eu tenho em cada território uma organização, claro que a gente também define diretrizes, e isso muito construído não é uma vontade nem dos profissionais, o que eu quero capacitar, nem do gestor, o que eu quero ofertar, mas qual que é a necessidade. Eu acho que é trazer muito essa transparência, essa maturidade de conversa e de construção, né, para aproveitar momentos. Eu acredito que boa parte das equipes ainda tem o famoso e perdia, digamos assim, né? Seja para um grupo, né, com hipertenso, com diabético. E por que não aproveitar esse momento? Pode ser que para determinada região faça sentido. Eu já aproveito esses profissionais, eu aproveito os usuários que vão estar ali e organizo um processo de trabalho. Acho que isso já é resultado, é fruto. Então acho que o que a gente tem, a portaria, ela traz muito isso, né? A Ana colocou, não é uma receita, não é fechado, não está definindo regra. Ela está dando diretrizes, trazendo e colocando luz a importância que é o processo de educação permanente, que para mim é um dos maiores desafios que nós temos, né? E organização do processo de trabalho, seja pela questão da formação, enfim, eu tenho N fatores para isso, mas para que a nossa equipe, né, o território entenda essa importância e reconheça a autonomia que ele tem para se organizar, para se aperfeiçoar, para ter indução de boas práticas e que isso resulte numa melhoria da assistência. Então, acho que o primeiro ponto é respeitar essa autonomia, né, do território para que ele se organize de acordo com a necessidade real de saúde do território que ele está vinculado. É isso mesmo, né, Richan? E é importante até todo mundo entender isso. Na verdade, muitos municípios já trabalhavam com horário protegido, independente da publicação da portaria, já faziam a prática da educação permanente, como o Richan trouxe aqui a experiência dele. Eu também, como gestora do município de Ivaiporã, no Paraná, também tenho uma experiência já antiga de educação permanente que realmente faz a diferença depois que a gente passa a sentar e discutir e repensar o nosso processo de trabalho, quando a gente levanta os problemas de saúde, porque culturalmente a organização da atenção básica ela sempre foi baseada em talvez critérios que já vinham estabelecidos de portarias ou notas orientativas a nível federal e estadual, e os profissionais eram habituados a executar aquilo que estava escrito, sem pensar se aquilo era necessário ou não para a comunidade. E eu tive uma experiência mesmo em Ivaiporã, quando a gente levantou os problemas de saúde do território, estratificamos o risco das famílias, a gente começou a perceber, nossa, o território está dividido errado, a gente tem muita família de alto risco nessa unidade e pouca família de alto risco nessa unidade, e o número de pessoas está igual, então eu vou ter que tirar um pouquinho as famílias de alto risco aqui. Então isso faz tudo parte do processo de educação permanente, eu enxergar no meu território os problemas que eu tenho e repensar a organização dele. Outra coisa também que a gente levantou sobre morte infantil. Então a gente identificou que estava morrendo muita criança.
em 2 unidades específicas, e lá nós somos 10. Quando a gente foi olhar, tinha muita relação com obesidade, com o pré-natal. Então, assim, vamos tentar fazer uma formação baseada nisso para a gente melhorar a qualidade do pré-natal e do planejamento familiar com as mulheres que pretendem engravidar, pensando também em reduzir e melhorar a qualidade de vida, tornando elas mais saudáveis para engravidar. Então, tudo isso foi acontecendo durante o processo de educação permanente. Então, tem mês que a gente fecha toda semana, né? Fecha não, né? A gente para estudar toda semana, que é dependendo da quantidade de problemas que tem, e tem mês que a gente para estudar 1 hora por semana. Então vai depender, né? Tem municípios que fazem muito mais do que 16 horas mensais já há muito tempo, né? E a gente percebe que os profissionais conseguem enxergar e consegue melhorar a qualidade do atendimento deles depois de parar e avaliar: nossa, o que eu estou fazendo está dando resultado. Ai, a gente discutiu morte infantil agora, eu estudei isso, e daqui 6 meses eles enxergarem que não teve mais morte infantil por aquela situação. Então, vale a pena, gente, vale a pena o profissional, o gestor, né, como a Ana e o Richan colocaram aqui, avaliar o que está sendo feito, ver o que tem que ser estudado, que às vezes a gente vai, surgiu formação disso, daquilo, mas será que isso é necessário? Será que meu território precisa que eu me qualifique para isso agora? Será que esse é o maior problema no meu território ou não? Então, é importante vocês saberem o problema que a população de vocês tem, em cima disso pensar na qualificação que tem que ser feita e na organização do serviço que tem que ser feita na unidade. Esse é o momento. Então, eu acho muito legal, sabe, Ana, quando você, como ministério, traz a importância da gente reforçar a autonomia do território, né? Então, olha só, gente, é o Ministério da Saúde falando: olhe para o seu território, enxergue a sua necessidade, veja o seu problema e pare para estudar quando for necessário. É isso, porque a única coisa que nós queremos, trabalhadores do SUS, é melhorar o cuidado para o nosso próximo, melhorar a vida das pessoas. Então, acho que é muito legal o Richan, né, com o exemplo do município, eu também, a Ana aqui, com o Ministério, trazendo isso, que é assim, olha, ufa, a atenção básica está repleta de problemas, né? Muitas coisas para fazer, mas aqui a gente está numa união mesmo, tentando falar: pare, avalie, veja o que a gente pode fazer para melhorar. E para finalizar, então, esse Estação SUS, Ana, né, uma portaria tão importante como essa agora, como a gente consegue, será que no futuro, aí, avaliar os avanços que essa portaria pode estar trazendo para os municípios e para a população, que é o mais importante? Eu acredito, Cris, que a gente tem muito ainda a ganhar de maturidade no que a gente oferta na atenção primária. Mas para isso a gente precisa melhor se planejar, como o presidente Richan trouxe, em que eu oferto, para quem que eu oferto e como que eu oferto. Então a gente vem trabalhando já numa revisão, inclusive, da carteira de serviços da atenção primária à saúde. Claro que para monitorar tudo que a gente tem de procedimentos, tudo que a gente oferta na atenção primária, mas também para a gente refletir e ter uma autocrítica no que eu induzo enquanto Ministério da Saúde, enquanto parceria com os estados e com os municípios. Porque a gente está em 2025 e não dá mais para a gente ainda ter profissionais na atenção primária que não realizam pré-natal. Uma coisa muito básica para a gente poder pensar assim, base comunitária, primeiro nível de atenção, ao mesmo passo que eu tenho equipes querendo fazer infusão em joelho, querendo fazer toracocentese na atenção primária. Que tá tudo bem, se com segurança e qualificação técnica, ótimo, eu aumentei demais a resolutividade, ampliei demais esse cuidado que eu oferto ali na base do meu território. Mas o básico eu também preciso garantir que seja ofertado para a população. Então, a gente imagina que a gente tem aí em 1 ano, 2 anos no máximo, esse nível de maturidade que a gente tanto reconhece, tanto que a gente defende enquanto Secretaria de Atenção Primária a nível nacional, claro, modulando de acordo também com as necessidades de cada território. Monitorar não é algo complexo, é muito mais simples porque são dados, é registro, é sistema de informação, mas até para isso a gente também precisa formar e qualificar os nossos profissionais. Então veja o quanto que é importante a gente também olhar esse espaço do horário protegido, não só para ofertar a qualidade do cuidado, mas também para potencializar o cuidado que eu oferto na lógica do registro dos sistemas de informação. A gente costuma muito ouvir que a saúde pública principalmente, produz muito dado, mas que menos utiliza, né, esse próprio dado. Isso é uma verdade. Infelizmente, isso ainda é uma verdade. E como que a gente transforma essa verdade em realidade melhor
para os territórios. Então eu preciso de fato potencializar o que eu monitoro, disponibilizar essas informações cada vez de maneira mais palatável para os profissionais de saúde, para que a gente consiga inclusive ver e ajustar ao longo dessa trajetória de formação, de qualificação no processo de trabalho da nossa rede como um todo, para a gente potencializar o que eu oferto. Um exemplo muito tranquilo disso e que a gente vem trabalhando, e você trouxe na oratória, que é a lógica do cuidado, né? A pessoa com diabetes, por exemplo, a gente hoje ainda carece de um exame super simples, que é a avaliação dos pés diabéticos. Muitos profissionais da atenção primária não sabem realizar. E não sabem, não é porque eles não querem aprender, mas é porque talvez ao longo da trajetória profissional ou da formação acadêmica não foi oportunizado esse tipo de manejo, esse tipo de avaliação. E é um procedimento super simples. Ao mesmo passo que eu tenho também toda uma lógica de cuidado da saúde sexual reprodutiva com a incorporação do implante subdérmico contraceptivo que agora foi inserido no SUS. Como que eu potencializo para que isso passe a ser uma oferta de cuidado realmente nos territórios, para a gente evitar a gravidez indesejada na adolescência principalmente, que eu acho que é o grande ganho dessa incorporação e, claro, para a autonomia reprodutiva dessas mulheres. Mas como que eu potencializo as equipes para poder ofertar isso com segurança? Eu preciso fazer uma oferta de qualificação desse cuidado e, claro, desse procedimento, que é uma oferta prática. Então, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade muito grande da gente mensurar antes da portaria, que é um ato normativo, mais uma vez, e depois com essa sensibilização dos gestores, dos profissionais, para a gente ver o quanto a gente já ganhou e o quanto a gente também vai precisar corrigir ao longo desse processo para a gente fomentar melhor as nossas ofertas. E lembrando, a gente tem uma série de ofertas formativas que são fornecidas pelos parceiros do Ministério da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, pelo próprio CONAS, pelo próprio CONASEMS, mas não necessariamente são as ofertas que dialogam com a realidade e a necessidade daquele território. Muito bem. E, Richan, para finalizar também, para que essa portaria se consolide, que atores que são importantes que a gente comunique nos municípios? Acho que nós colocamos bem aqui, né? A comunidade é fundamental. Ela tem que entender a importância. Os trabalhadores, né? Coordenadores. E aí é um ponto que, para mim, eu acredito que vai ser muito disruptivo, até pela cultura de o território sempre espera regras do Ministério. Uma portaria que fala, eu tenho que fazer isso, desse modelo, com essa quantidade, quando às vezes você pergunta, por que você faz isso? Porque está na portaria. Ele não transfere isso para a lógica da necessidade do território. Então, acho que resgatar essa autonomia, ele entender a autonomia que ele tem, para pegar necessidade do território, com a necessidade formativa de organização do processo de trabalho, eu acho que aí sim a gente vai ter o sucesso. Então, eu tenho que envolver a comunidade, e quando eu falo comunidade, é o usuário do meu território, é o próprio executivo, é o prefeito sensibilizado para isso, é outros secretários, a Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Saúde, nos locais que tem a conselho local também, né, gestor, trabalhador, enfim, a cidade. Ela tem que estar sensibilizada para isso. Eu tenho que entender e que eu não estou, mais uma vez, frisando, ali não é uma folga e não é uma unidade fechada. É uma unidade que está se organizando, né, para qualificar, para melhorar e que essa melhoria vai se reverter na melhoria do quê? Do atendimento para a população. Então, acredito que essa sensibilização do território como um todo, não só de profissional, não só de coordenador, né, não só de gestor, mas principalmente da comunidade, para entender a importância que aquela formação, essa atualização, ela está vindo ao encontro da necessidade que foi demandada, né, ou detectada, né, por isso até que a Ana colocou, eu sempre falo muito, saúde é quem mais produz dado e quem menos tem informação, quando tem não é em tempo oportuno para tomada de decisão. Então acho que é o momento para que a gente possa superar todos esses desafios que a gente tem percebido, mas acima de tudo o principal é reconhecer a autonomia do território para organizar o seu processo de trabalho, para ofertar uma assistência de acordo com a necessidade da população. Ana, Richan, muito obrigada pela participação de vocês. E fica aqui o Estação SUS de hoje com esse tema extremamente importante para nós trabalhadores do SUS, que escolhemos fazer o SUS nesse país acontecer. Então agora, com essa portaria, né, todo o país tem a oportunidade de parar e refletir o que a gente pode fazer ainda mais o cuidado com a nossa população.